palavra do Senhor nesta noite se encontra no livro de 2 Reis, no capítulo 20. Glórias a Deus, aleluia. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, sê servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade, com um coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo: Assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade, por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Amém? Amém. Glórias a Deus, aleluias. Glória Glória a Deus. Glória a Deus. Bem, sabemos que após o reinado de Salomão, o reino de Israel, antes unificado perante o reinado de Davi, havia sido dividido em dois reinos: o reino do norte, onde se encontrava Israel, e o reino do sul, Judá. Em Israel tinha a sua capital, Samaria, e Judá, Jerusalém. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. E então, este reino dividido, nós podemos ver durante a história do reino de Israel que teve uma sucessão de maus reis perante o Senhor, desde que Jeroboão foi coroado rei daquela nação. Glórias a Deus, fazendo pecar todo o povo do Senhor nos pecados das nações vizinhas, adorando a outros deuses ídolos. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Mas em Judá, ainda que se levantasse um rei mau, que não seguia os caminhos do Senhor, sempre haveria alguém, um rei, que seria levantado pelo próprio Deus, para seguir os seus mandamentos, para seguir a sua justiça, pois ele havia feito uma promessa a Davi, que não lhe faltaria sucessor sobre o trono. Glórias a Deus. Aleluia! E então, nós vemos que ao 12º ano de Acás, um dos maus reis de Judá, era o primeiro ano do rei Oséias em Israel, que também não foi um bom rei. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. E neste contexto, entre o reinado de Oséias, enquanto ele reinava em Israel, nós somos apresentados ao rei Ezequias, filho de Acás, que havia assumido o trono após a morte de seu pai. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. E Ezequias era filho de Acás e filho de Abi, que era, por sua vez, filha de Zacarias. Glórias a Deus. Nessa história nós podemos entender que Zacarias era um homem da linhagem sacerdotal. E podemos supor e imaginar que Abi, sua filha, possa ter aprendido pouco com seu pai, cuja a Bíblia diz que era fiel ao Senhor. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Então, nós vemos pelo próprio nome de Ezequias, que significa aquele que tem a força de Deus ou fortaleza de Deus. Ora, sabemos que Acás não era um homem de Deus. Logo, ele não colocaria o nome de seu filho de a força de Deus. Glórias a Deus. Podemos ver desde o nome de Ezequias um pouco da influência de sua mãe. Podemos supor que ela influenciou no nome de Ezequias e também possa ter influenciado na criação do seu filho. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Pois nós vemos pela história do povo de Deus, nós vemos pelo livro do nosso Senhor, pela história dos reis de Judá. Glórias a Deus. Que Ezequias não andou segundo os caminhos do seu pai. Ele não seguia os ídolos mudos,
muito pelo contrário. Tudo que seu pai Acás fez de ruim, Ezequias fez de bom. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Durante o reinado de Ezequias, logo no seu primeiro ano, ele já começou uma grande reforma religiosa em Judá. Glórias a Deus. Ele restaurou o templo do Senhor. Ele restabeleceu o culto, deu ordem aos levitas, aos sacerdotes, purificou a casa do Senhor, retirou todos os altares aos outros ídolos e celebrou a Páscoa como nunca haviam celebrado desde os tempos de Salomão. Glórias a Deus, aleluias. Nós podemos ver que Ezequias viu o reino de seu pai, viu como ele comandava as coisas e viu como ele caiu. E pelo contrário ele aprendeu com os erros de seu pai, pois ele teve ciência de que tudo aquilo aconteceria porque o povo havia se desviado dos caminhos do Senhor. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Ele viu seu pai cair, ser instituídos exacerbados tributos ao reino dele. Glórias a Deus, pelo reino da Síria. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. E então, nós vemos na história de Israel e na história do reino de Judá, glórias a Deus, que é o 7º ano do rei Oséias em Israel, que era o 4º ano em que Ezequias estava reinando em Judá, glórias a Deus, subiu Salmaneser, aleluia, Jesus, o rei da Assíria, contra o rei Oséias, contra o reino de Israel. E ele cercou a Samaria por 3 anos. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. E pouco tempo antes de Samaria cair pelas mãos do reino da Síria, Salmaneser acaba morrendo, diz a história, glórias a Deus. E Sargão II, seu filho, assumiu o trono, o qual concluiu o cerco em Samaria, e Samaria caiu aos seus pés. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Pede-se então o reino de Israel. O reino do norte caiu pela mão dos assírios. Glórias a Deus, aleluia. E este rei Sargão II levou mais de 27.000 pessoas de Israel, mais de 27.000 do povo de Deus para habitar na Síria. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Tudo isso aconteceu para cumprir mais uma vez a palavra do nosso Senhor. Glórias a Deus. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Então, ao 14º ano do rei Ezequias, um rei segundo a vontade do Senhor, que seguia os seus caminhos, que seguia os seus mandamentos, Senaqueribe, o rei da Síria, pois Sargão II já havia morrido e passado o trono para seu filho Senaqueribe, aleluia, Jesus, glórias a Deus. Ele sobe contra o reino de Judá, aleluia, Jesus, glórias a Deus. E ele domina todas as cidades fortes de Judá, o reino de Ezequias. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. E naquele tempo, quando Ezequias chegou a ver que ele estava subindo Judá, ele fortificou todo o povo, aparelhou com armas, fortificou muralhas. Ele quis lutar contra a Síria, glórias a Deus, pois ele não queria aceitar os enormes tributos da Síria. Ele não queria aceitar que o seu reino viesse a cair pelo rei da Síria. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Então ele lutou contra ele e não quis se render. Mas Senaqueribe começou e continuou a sua invasão, a ponto de conquistar todas as cidades fortes de Judá. A Bíblia diz todas as cidades fortes de Judá, exceto Jerusalém. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. E então, quando Ezequias vê que ele havia conquistado toda Judá, Ezequias se rende e paga a ele os tributos. Glórias a Deus. Ezequias pega toda a prata que havia na casa do Senhor e o ouro dos umbrais da porta que ele mesmo havia revestido, glórias a Deus, para pagar ao rei da Síria aqueles tributos. Glórias a Deus. E pedir que se retirasse dele. Glórias a Deus. Mas ainda assim, Senaqueribe não aceitou, pois enquanto Ezequias estivesse no trono de Jerusalém, no trono do reino de Judá, seria uma ameaça à Síria, e ele não queria aceitar isso. Glórias a Deus, aleluia, Jesus.
É então que nós sabemos da grande história do rei Ezequias. Glórias a Deus. Quando Senaqueribe envia seus mensageiros ao rei para falar a ele e ao povo, para se render às suas mãos, pois ele já havia cercado a cidade. Glórias a Deus. E ordenava a eles que se rendessem. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Disse que eles não deveriam confiar no Senhor, não deveriam confiar no seu Deus, pois ele havia, glórias a Deus, conquistado todas as nações vizinhas. E ele dizia: onde estão os deuses das nações vizinhas? Glórias a Deus. Foi o seu mesmo Deus que me permitiu e que me disse para conquistar essa cidade. Grande blasfêmia eles fizeram com o nome do Senhor. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Senaqueribe subiu com todo o seu orgulho, com toda a sua soberba, e quis se exaltar sobre o nosso Deus. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Ele quis ser maior que o nosso Senhor. Glórias a Deus. Ao ponto de enviar seus mensageiros e ainda cartas ao rei Ezequias, dizendo que subiria à cidade e que ninguém poderia pará-lo. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Mas nós sabemos do resto da história. Glórias a Deus. Ezequias levou as cartas perante o Senhor, e juntamente com Isaías, sim, o profeta messiânico, Isaías, que servia naquele tempo, que falava a voz do Senhor naquele tempo. Sim, eles oram ao Senhor e clamam pela salvação do nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Então o Senhor responde, dizendo que havia ouvido a sua oração e que Senaqueribe não sabia com quem estava lidando. Ele não havia se levantado somente ao reino de Judá terreno, glórias a Deus. Não havia se levantado somente ao povo do Senhor, mas não, ele havia se levantado contra o próprio Deus, glórias a Deus. Ele quis se achar melhor que o Senhor, glória a Deus, aleluia, Jesus. Que podia com o guarda de Israel, aleluia, Jesus. E então o Senhor disse que livraria aquela cidade, glórias a Deus, que eles não entrariam em Jerusalém e sequer uma flecha passaria para dentro daquela cidade, que Senaqueribe voltaria pelo mesmo caminho que havia vindo. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. E então um anjo do Senhor, sim, apenas um anjo, naquela mesma noite matou 185 mil homens. Glórias a Deus. O exército de Senaqueribe. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. E Senaqueribe fugiu e foi habitar em Nínive. Sim, para cumprir a palavra do Senhor. Ele voltou pelo mesmo caminho que havia vindo. Diz a história que ele foi morto enquanto adorava o seu Deus. Aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Então, após este grande fato, um grande livramento do Senhor, que em todos os textos da Bíblia que retratam essa história, onde nós podemos encontrar no livro de 2 Reis, no capítulo 20, no capítulo 38 do livro de Isaías e no capítulo 32 de 2 Crônicas. A história da nossa Bíblia, a história do nosso Deus diz que naqueles dias adoeceu Ezequias. Não há qualquer menção do porquê Ezequias havia adoecido. Simplesmente nos diz a palavra do Senhor de que ele adoeceu de morte. Sim, ele foi acometido de uma doença e seria morto por aquela doença. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Então que o profeta Isaías vem até ele e diz somente o que o Senhor havia lhe mandado. Glórias a Deus. Ele diz, assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. O Senhor havia dado uma ordem a Ezequias. Glórias a Deus. Ponha a tua casa em ordem. Glórias a Deus. Pois estão próximos do fim de seus dias. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. E o que nós podemos entender sobre ordenar a sua casa? Glórias a Deus. Colocar em ordem todas as coisas da sua vida? Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Era isso que o Senhor estava ordenando a ele.
para colocar em ordem a sua casa antes de que ele fosse acometido da morte. Mas Ezequias, ele se humilhou ao Senhor, ele simplesmente se lembrou das palavras do nosso Deus. Ele se atentou ao que o Senhor estava dizendo de que ele morreria. Ora, ele estava doente, enfermo daquele jeito, e pela palavra nós podemos supor que ele estava de cama, ao ponto de nem conseguir se levantar. Glórias a Deus. Então, como um bom rei, instruído na lei do seu Deus, instruído na palavra do Senhor, Ezequias fez aquilo que está escrito. Glórias a Deus. Ele se lembrou da palavra do nosso Senhor, a qual o Senhor diz lá em Deuteronômio que o povo do Senhor seria espalhado pelas nações da terra e adorariam a outros deuses ali naquelas nações. Então, no versículo 29 do capítulo 4 de Deuteronômio, o Senhor começa dizendo: então dali buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás, quando o buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Quando estiveres em angústia e todas estas coisas te alcançarem, então, no fim de dias, te virará para o Senhor teu Deus e ouvirás a sua voz. Porquanto o Senhor teu Deus é Deus misericordioso e não te desamparará, nem te destruirá, nem se esquecerá do concerto que jurou aos teus pais. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então, o que Ezequias faz? E restando somente uma parede, afinal a sua doença pode lhe ter deixado de cama. Ele então clama ao Senhor, se humilha perante Ele, dizendo para o Senhor que se lembre, glórias a Deus, de que Ele andou retamente em seus caminhos, glórias a Deus, que Ele andou perante os mandamentos do Senhor com um coração perfeito e fez tudo que o Senhor ordenara, glórias a Deus. E ele chorou muitíssimo na presença do Senhor. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Ora, será que nós, quando as aflições chegarem ao nosso encontro, poderemos falar ao Senhor algo deste modo, dessa forma? Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Difícil é ter um testemunho bom entre os homens, sim. Agora, ter um testemunho bom perante o Senhor é algo mais difícil ainda. Glórias a Deus. E era isso que Ezequias estava falando. Era isso que Ezequias estava dizendo. Senhor, tu conheces o meu coração. Sabe que eu andei perfeito em teus caminhos. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Será que nós podemos dizer isso ao Senhor? Será que quando as aflições chegarem, poderemos dizer ao Senhor: Senhor, lembra-te que eu andei em perfeita retidão em teus caminhos. Não me desviei de ti e de tudo que me instruíste, nem sequer para a direita ou para a esquerda, mas antes andei em tua presença com o coração perfeito. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. É isso que o Senhor deseja de nós, que a partir de agora, quando as coisas acontecerem, glórias a Deus, nós nos lembremos dos mandamentos do nosso Senhor, que daqui a algum tempo, alguns anos, glórias a Deus, possamos lembrar o Senhor, possamos dar bom testemunho ao nosso Deus, glórias a Deus, pois muitas vezes nós damos bom testemunho entre os homens, que podem nos beneficiar, glórias a Deus, que podem fazer algo por nós segundo os nossos olhos carnais. Glórias a Deus. Mas nós devemos dar bom testemunho não somente às pessoas dessa terra, mas ao nosso Deus que tudo sabe e tudo vê. Aquele Deus, o Deus forte e poderoso que vasculha os nossos corações, que conhece as intenções de cada alma e cada pensamento. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus, devemos andar em retidão diante do Senhor e como Ele diz em sua palavra, ande no meu caminho e ser perfeito. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Assim como nosso Senhor Jesus nos instruiu, aleluia. Sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus, em Mateus 5. Glórias a Deus, aleluia, Jesus.
segundo os caminhos do Senhor, fazendo a vontade do Senhor. Aleluia. Deus. Que a nossa oração possa ser sempre: Senhor, vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pela vereda da justiça, por amor ao teu nome. Glórias a Deus. Afinal, nós carregamos o nome do Senhor, somos seus filhos, glórias a Deus, adotados pelo sangue do Cordeiro, do nosso Senhor Jesus. E não devemos blasfemar o nome do Senhor, não devemos permitir que outros blasfemem o nome do Senhor por nossa causa, glórias a Deus. Devemos ser luz, glórias a Deus, aleluia, neste mundo e exemplo nesta terra, de como servir ao Senhor retamente, de como fazer a vontade do Senhor, assim como Ele ordena que façamos. Glórias a Deus, aleluia. Glória a Deus. Devemos, portanto, ter um bom testemunho perante o Senhor. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. E aí, então, assim que Ezequias ora ao Senhor, glórias a Deus, Isaías, assim como um bom profeta, simplesmente fez o que Deus ordenara, passou o que Deus lhe disse e deu marcha ré. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Mas, enquanto ele estava voltando, ele não havia sequer saído do pátio do palácio, quando o Senhor, glórias a Deus, veio a ele e o mandou voltar a Ezequias, pois o Senhor, que tudo sabes e tudo vê, havia ouvido a oração de Ezequias e havia visto as lágrimas de Ezequias. Então ele diz a Isaías para voltar e dizer ao rei, chefe do povo de Deus, glórias a Deus, aleluia, Jesus, o Deus de Davi, diz a ele que sararia ele daquela doença, glórias a Deus, aleluia, Jesus. Ele livraria a ele aquela cidade da Assíria, glórias a Deus, assim como acrescentaria a Ezequias mais 15 anos, glórias a Deus. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Ezequias se voltou para o Senhor, glórias a Deus, pois o Senhor mesmo havia lhe dito que ele morreria. Então ele clamou ao dono daquela palavra, glórias a Deus, aleluia, Jesus. Imagino eu que Ezequias, sendo o rei de Judá, já havia se consultado com os médicos daquela época e ninguém achou solução para a sua doença, glórias a Deus. A Bíblia não nos diz, mas podemos supor que ele estava já doente há algum tempo, glórias a Deus, aleluias. Mas naquele momento ele não se virou para homem algum, glórias a Deus. Ele se virou para o único que poderia reverter aquela situação, pois até o momento ele simplesmente estava enfermo e ele cria que sararia daquela doença, acredito eu. Mas então o Senhor lhe dá a palavra dizendo que ele morreria naquela situação. Ezequias apertou o seu coração e chorou muitíssimo perante o Senhor. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Já no capítulo de Isaías, no capítulo, glórias a Deus, aleluia, Jesus. No capítulo 38, nós temos um cântico de Ezequias, o qual nós podemos ver um pouquinho de como ele se sentia naquela situação. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. E no versículo 17, nós vemos ele dizer: eis que, para minha paz, eu estive em grande amargura. Tu, porém, tão amorosamente abraçaste a minha alma, que não caiu na cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Porque não pode louvar-te a sepultura, nem a morte glorificar-te, nem esperarão em tua verdade os que descem a cova. Glórias a Deus. Ezequias, com aquele cântico, dizia ao Senhor como ele havia se sentido naquela situação, mas louvava ao Senhor, glórias a Deus, por ter lhe garantido o livramento. Aleluia, Jesus. E ele disse, glórias a Deus, naquele cântico, que o Pai falaria às próximas gerações do grande livramento do Senhor. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. O Senhor havia dito que o sararia, que livraria ele da Síria e que acrescentaria a ele 15 anos. Mas Ezequias, ainda assim, sabendo quem era o seu Deus, confiando em sua palavra, pediu a Deus um sinal de que ele faria isso, de que ele
isso. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. E então o profeta Isaías chega a ele e lhe disse: o que você quer de sinal? Você quer que a sombra, glórias a Deus, no relógio de Acás que teu pai fez, glórias a Deus, aleluia, volte 10 graus ou avance 10 graus? Aleluia. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Então Ezequias diz: ora, é fácil que a sombra decline 10 graus. Não seja assim, mas antes que ela volte 10 graus. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. E conhecendo as leis da natureza como nós conhecemos hoje, glória a Deus, sabemos que é exatamente assim. É fácil que a sombra aumente em determinado momento, glórias a Deus. Mas agora que ela volte para trás, aleluia, Jesus. Somente o dono do tempo, glórias a Deus. Somente o dono do sol e da lua, aquele que criou todas as coisas, é capaz de fazer isso, glórias a Deus. Isso é algo impossível para nós, contra as leis da nossa natureza, criadas pelo Criador. Mas como disse, Ele é o Criador e Ele criou todas as coisas. Então sim, o Senhor fez como Ezequias pediu e permitiu que a sombra regulasse 10 graus no relógio de Acás. Glórias a Deus. Mais uma vez o Senhor estava fazendo o impossível, glórias a Deus, e dando um sinal, assim como seu filho pediu. Nós podemos lembrar da passagem em Juízes, glórias a Deus, no capítulo 6, onde Gideão pede um sinal ao Senhor. Ele coloca uma lã, glórias a Deus, ao sereno, e pede que se fosse para ele realmente lutar, que o Senhor fosse com ele, que ele acordasse e aquela lã estivesse molhada e todo o entorno seco. Glórias a Deus. A palavra nos diz que aquele pouco de lã, quando ele acordou, estava encharcado de água, ao ponto de encher um copo de água. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Mas Gideão, não satisfeito, ainda pediu que o Senhor lhe desse outro sinal, que agora, desta vez, que a lã estivesse seca, glórias a Deus, e todo o entorno molhado. E assim o Senhor o fez, para provar mais uma vez que Ele é o dono de todas as coisas, que Ele conhece todas as coisas e que Ele criou todas as coisas. Portanto, Ele domina sobre todas as coisas. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Mas não vamos nos esquecer que mesmo o Senhor acrescentando 15 anos a Ezequias, dizendo que ele daria, concedendo a ele todas essas beneficências, o Senhor havia ainda dado uma ordem a Ezequias. E sabemos que as palavras do Senhor não passarão. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. O Senhor havia lhe dito que ordenasse a sua casa, que colocasse a sua casa em ordem. Glórias a Deus. Ezequias, entretanto, somente se atentou para o fato de que iria morrer. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. E nós podemos entender pela história e imaginar que ele possa não ter correspondido ao benefício que lhe fez o Senhor. Glórias a Deus. E a Bíblia nos diz que de fato ele não correspondeu ao benefício. Glórias a Deus, aleluia. Pelo que o seu coração se exaltou. Aleluia, Jesus. Mas nós podemos ver na história, glórias a Deus, quando Ezequias parte, glórias a Deus, e seu filho Manassés assume o trono, glórias a Deus, sendo o pior rei que Israel já teve. Glórias a Deus. Ele reinava no trono de Ezequias, no reino de Judá, e foi considerado o pior rei da história do povo de Deus. Glórias a Deus, aleluia. Sim, Manassés, filho desse rei que andava retamente nos caminhos do Senhor. A palavra de Deus nos diz que Manassés assumiu o trono com cerca de 12 anos de idade. Ora, nós podemos então acreditar que Ezequias teve Manassés durante aqueles 15 anos que o Senhor lhe dera mais. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. O Senhor havia lhe dito para pôr em ordem a sua casa. Ao olhar para a história, para a trajetória de Manassés, que fez tudo contrário ao que o seu pai havia feito, glórias a Deus, podemos até imaginar que ele possa ter se revoltado contra o seu pai e contra Deus, glórias a Deus, pois ele fez exatamente tudo
tudo ao contrário. Todo o templo, ele glórias a Deus, aleluia, Jesus. Ele colocou ídolos no templo do Senhor. Ele levantou altares, glórias a Deus, aos ídolos mudos. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Fez atrocidades, fez o povo pecar de tal maneira, glórias a Deus. Ele era agoreiro, glórias a Deus. Manassés foi um rei tão ruim, glórias a Deus, capaz de fazer até mesmo seus próprios filhos, glórias a Deus, passarem pelo fogo. Sim, ele ofereceu seus próprios filhos ao Deus Moloque, glórias a Deus, aleluia, Jesus. Então nós podemos imaginar o que acontecera com esse rei, glórias a Deus. Será que ele não havia aprendido a lei do seu Deus, glórias a Deus? Não havia visto o reinado de seu pai? Não havia visto as beneficências, os grandes livramentos do Senhor? Porque ele estava fazendo tudo ao contrário, glórias a Deus, aleluia, Jesus. O Senhor havia dado uma ordem a Ezequias: põe em ordem a tua casa, glórias a Deus, aleluia, Jesus. E isso pode chegar a nós, glórias a Deus, e podemos entender também que nós devemos pôr em ordem a nossa casa, glórias a Deus, aleluia, Jesus. Nós devemos cuidar do templo do Senhor, que é o nosso corpo, aleluia, Jesus, e seguir retamente os caminhos do Senhor, a fim de alcançarmos a salvação, glórias a Deus. Mas também devemos zelar pelas gerações a vir, glórias a Deus, aleluia, Jesus. A palavra de Deus nos diz que Ezequias, glórias a Deus, recebeu visitas de príncipes de um reino remoto chamado a Babilônia, glórias a Deus, aleluia, ao ponto de ele, em suas, glória a Deus, aleluia, por ter sido exaltado, reconhecido o seu grande reino, chegou a mostrar a eles tudo que havia em sua casa, cada cômodo, glórias a Deus, aleluia, Jesus, ao ponto que Isaías pergunta a ele o que ele havia feito, e ele diz ao profeta. E então Isaías diz que chegará o tempo de que tudo aquilo seria retirado e levado para a Babilônia, assim como os filhos de Ezequias seriam levados pelo rei da Babilônia para serem eunucos diante do rei. Glórias a Deus, aleluia. Mas a resposta de Ezequias a este confrontamento, glórias a Deus, ele simplesmente pergunta a Isaías se aquilo aconteceria em seu tempo. E Isaías responde que não. E então, de certa forma, Ezequias fica consolado, pois teria paz em seus dias, glórias a Deus, aleluia, como um rei, glórias a Deus, que fazia a vontade de Deus, que era perfeito diante do Senhor, não se preocupava com as gerações por vir, glórias a Deus, não se preocupava com o que poderia acontecer ao seu reino, ao seu próprio filho, glórias a Deus, aleluias. Contrário ao exemplo, glórias a Deus, que nos dá essa palavra, glórias a Deus, aleluia, Jesus. Nós devemos colocar a nossa casa em ordem, devemos instruir a nossa família, aqueles próximos a nós, assim como todos aqueles que nos pudermos, glórias a Deus, a andar em perfeitos caminhos do Senhor, glórias a Deus, aleluia, Jesus. A palavra de Deus nos diz, glórias a Deus, que o pai de família é o sacerdote do lar. Sobre ele está então o dever de anunciar as glórias de Deus, glórias a Deus, de anunciar a palavra de Deus em sua casa, de direcionar os teus filhos, glórias a Deus, a seguir os caminhos do Senhor. A palavra de Deus nos diz: ensina ao menino no caminho que deve andar, e quando for velho não se desviará dele. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. É o nosso dever, portanto, levarmos os nossos filhos e as gerações por vir, ensiná-los os caminhos do Senhor na palavra de Deus, pois não sabemos quanto tempo teremos nesta terra. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Devemos sempre, então, passar adiante a palavra do Senhor, os ensinamentos do nosso Deus. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Enquanto estivermos aqui, que andemos perfeitos na presença do Senhor, pois sabemos que os nossos filhos aprenderão com os nossos exemplos, muito mais do que com as nossas palavras. Glórias a Deus. Pois não adianta falar uma coisa e fazer outra, totalmente contrária. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. O exemplo que
você dá dentro da sua casa fala muito mais alto do que aquilo que você fala. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. É por isso então que devemos nos instruir na palavra do Senhor, para apresentar aos nossos filhos, às gerações por vir, a palavra de Deus, para ensiná-los o caminho correto e orar por eles, glórias a Deus, para que eles não se desviem do caminho do Senhor, para que eles andem perfeitos em sua presença, glórias a Deus, aleluia, Jesus, e reconheçam o Senhor como único e verdadeiro Deus. Aleluia. Jesus, glórias a Deus. Nós estamos vivendo numa geração, glórias a Deus, onde a grande maioria aí fora não conhece o nosso Deus, glórias a Deus. E se perguntarmos para as gerações passadas, eles podem até falar que estão horrorizados, pois nunca viram uma geração tão longe do Senhor. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. E quanto mais o tempo passa, menos as pessoas louvam o Senhor, menos se dá graças a Deus, aleluia, Jesus, menos o Senhor é reconhecido por tudo o que Ele faz, menos as pessoas glorificam ao Deus verdadeiro, mas antes glorificam a si mesmos, se exaltam entre os povos, glórias a Deus, querem crescer em suas coisas, em seus benefícios, crescem em suas empresas, seus bens materiais, buscam todo tipo de satisfação, menos em nosso Senhor. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. É isso, glórias a Deus. Muitas vezes nós podemos imaginar que as pessoas possam ter negligenciado, glórias a Deus, o seu próprio lar, glórias a Deus. Afinal, no passado havia muito mais crentes. Sim, haviam crentes fervorosos que faziam grandes coisas pelo nome do Senhor. E no passar do tempo isso se perdeu. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Ora, o Senhor continuou o mesmo, mas quem mudou são aqueles que seguem ao Senhor, que estão cada vez se dando mais a este mundo e menos ao Senhor. Lógico, isso tudo está caminhando para se cumprir a palavra do nosso Deus, que diz que naquele tempo o amor de muitos se esfriará. Glórias a Deus, aleluia. Mas nós não podemos permitir que isto afete a nossa casa, afete o nosso lar e as gerações que possam vir de nós mesmos. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Devemos sempre buscar a face do Senhor e andar perfeito em seus caminhos, segundo a vontade do Senhor, a fim de que os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos e os filhos deles, glórias a Deus, andem perfeitos segundo a vontade do Senhor, façam a vontade do Senhor, ainda, glórias a Deus, aleluia, Jesus. Que eles sejam verdadeiros crentes, glórias a Deus, como o exemplo que nós tivemos aqui no começo do culto, ao ponto de morrer pelo nosso Senhor, morrer não negando o nome do nosso Jesus. Glórias a Deus, aleluias. Glória a Deus, aleluia, Jesus. É tarefa nossa que fomos alcançados pela graça do Senhor, pelos seus ensinamentos, pela sua doutrina verdadeira, ensinarmos os nossos filhos a caminhar perante o Senhor. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Nós podemos ver na história, glórias a Deus, que Ezequias pode ser que não tenha feito isso com Isaías, com Manassés, seu filho, mas em determinado momento da história, mesmo Manassés sendo um pior rei, glórias a Deus, fazendo tantas afrontas ao nosso Deus, quando ele está preso em cativeiro, glórias a Deus, e ele vê que chegou ao fundo do poço e não tem mais a quem recorrer, glórias a Deus, aleluias. Ele não se volta aos deuses pagãos, ele não se volta aos seus ídolos mudos, não, Manassés se volta ao verdadeiro Deus, o Deus de Davi, glórias a Deus, o nosso Deus, aleluia, Jesus. E é então que o Senhor, que é misericordioso, glórias a Deus, restitui o trono a Manassés, glórias a Deus. E ele reconhece o Senhor e passa a adorá-lo como lhe é devido. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Aleluia, Senhor. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. E assim como os grandes homens da palavra de Deus, os heróis da fé, aleluia, Jesus. Assim como Abraão, Isaac, Jacó, aleluia, Jesus. Assim como Ezequias, Davi e Samuel,
nós possamos ter um testemunho diante do Senhor, fazer a vontade do nosso Deus e andar perfeitos em Sua presença. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Que aquilo que eu não pude expressar nesta noite, o Espírito Santo continue falando a cada coração. Aleluia, Jesus. Glória a Deus.